O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê sua bondade e como ela afeta seus relacionamentos. Já pensou por quê, quando você tenta ser sincero e dar o seu melhor, tem pessoas que não só não valorizam, como ainda usam isso contra você? Pode parecer um golpe inesperado, como se ser verdadeiro não fosse o suficiente para te proteger da rejeição ou do desprezo. Talvez você até tenha se perguntado se, para sobreviver nesse mundo, ser bonzinho demais é algo que você não pode se dar ao luxo de ser. Mas será que é assim? Pense em um cristal puro, brilhando sob a luz do sol. Ele reflete a luz de várias formas, criando um espetáculo de cores e beleza, mas nem todos o veem da mesma maneira. Para alguns, a bondade é uma inspiração, um convite para brilhar também. Para outros, é um lembrete desconfortável de suas próprias sombras, algo que preferem ignorar. A bondade é como um cristal, linda, mas frágil. O que a torna forte também a torna vulnerável. E é nesse contraste que aparece o paradoxo. Vivemos em um mundo que muitas vezes valoriza a competição e a perfeição superficial. Nesse contexto, ser gentil pode parecer sinal de fraqueza. Mas talvez a verdadeira força seja continuar sendo gentil, mesmo quando o mundo diz o contrário. Ser gentil não é apenas uma escolha, é um compromisso com uma força silenciosa que não precisa gritar para ser real. No entanto, essa força muitas vezes não é compreendida. Muitas vezes é vista como algo errado. Imagine uma rosa crescendo no meio de um deserto. Sua fragrância é um presente sem pedir nada em troca, mas em um lugar onde a luta pela sobrevivência domina, essa fragrância pode ser vista como frágil, até desnecessária. No mundo atual, que valoriza o imediatismo e os atalhos, a gentileza pode não ter lugar. Pense agora em um momento em que você foi gentil, mas não recebeu reconhecimento. Talvez você tenha ajudado alguém sem esperar nada em troca, mas em vez de gratidão, encontrou indiferença ou até exploração. Como se sentiu? Às vezes a dúvida bate e você começa a questionar se vale a pena ser gentil, se deveria abrir seu coração. Mas é importante entender que o valor da sua bondade não depende da resposta dos outros. O valor está no ato de ser gentil, em escolher iluminar um mundo que pode parecer escuro. O problema não está na sua bondade, mas na forma como as pessoas a veem, muitas vezes, sem compreender ou valorizar o que você oferece. Elas não estão reagindo a você, mas projetando seus próprios medos e inseguranças em algo que não entendem. A bondade é como um espelho, que reflete tanto o bem quanto as sombras de quem a observa. Para alguns, essas sombras são difíceis de encarar. A gentileza é um paradoxo. É uma forma de conexão e empatia, mas às vezes ela desperta rejeição, porque expõe as barreiras que outros ergueram ao redor de seus corações. Ela toca nos problemas e carências que eles preferem esconder. Mas isso não significa que você deva apagar sua luz. Pelo contrário, significa que você precisa aprender a protegê-la. A bondade não é algo passivo, é uma força ativa. Ela desafia a ideia de que precisamos ser duros para sobreviver. Mas, como toda força, precisa de equilíbrio. Sem limites, a gentileza pode ser mal interpretada e até levada como um convite ao abuso. Quando combinamos gentileza com firmeza, mostramos que é possível ser gentil, sem abrir mão da nossa dignidade. Imagine um rio. Sua água flui com leveza, trazendo vida a tudo ao redor. Mas se o rio não tem um caminho definido, ele transborda e causa estragos. Sua bondade é como esse rio. Com limites, ela transforma. Sem limites, corre o risco de ser mal entendida. Colocar limites não diminui sua gentileza, apenas significa que você se respeita tanto quanto respeita os outros. Lembre-se, nem todos vão entender sua luz, e você não precisa da aprovação de todos para ser quem é. Sua bondade é verdadeira porque vem de dentro, e não pela busca de reconhecimento ou aprovação. Quando você é gentil esperando algo em troca, está entregando seu poder. Mas, quando sua gentileza é uma expressão verdadeira do que você é, ela se torna uma força capaz de transformar. Para ser verdadeiramente gentil, você precisa começar sendo gentil com você. Ouça suas necessidades e respeite seus limites. Só assim sua bondade poderá crescer de maneira plena. Pense no sol. Sua luz é generosa, mas também poderosa. Não podemos chegar perto dele sem sentir sua força. Sua bondade deve ser calorosa,
mas também capaz de se proteger. Quando você aprende a equilibrar gentileza com força, você começa a respeitar seu valor, mesmo que os outros não o façam. A transformação acontece quando você escolhe ser autêntico, mesmo que isso vá contra as expectativas dos outros. A bondade não é uma fraqueza, ela é um lembrete de que ainda há luz no mundo, mostrando que é possível construir relações e conexões com empatia e humanidade. Mas para que essa bondade seja respeitada, ela precisa ser sustentada por uma força interior que não permita exploração. Esse equilíbrio é um processo de autoconhecimento. Da próxima vez que sentir que sua gentileza não é valorizada, tenha em mente que você não está sendo gentil para os outros, mas porque é uma expressão de quem você é. Quando você escolhe ser fiel a essa virtude, percebe que a verdadeira transformação não está em mudar o mundo, mas em mudar a maneira como você se relaciona com ele. Sua bondade é sua força. A todo momento você pode usá-la com sabedoria. Como disse Sêneca, todo instante é um momento para sermos bons. E se acontecer de você ser gentil, e a resposta parecer quase hostil, como se sua ajuda tocasse em algo que a outra pessoa não estava pronta para ver. A bondade nem sempre é recebida da maneira que esperamos, e isso tem mais a ver com a percepção da outra pessoa, do que com a nossa ação em si. Ser gentil é como segurar um espelho. O que o outro vê depende do que está dentro dele. Pense em um lago calmo ao amanhecer, refletindo o céu e as montanhas. Quando uma pedra é jogada, a paz se quebra e as ondas distorcem o reflexo. Sua bondade tem esse efeito, oferece paz, mas também pode mexer com o que a outra pessoa prefere não ver. Quando você é gentil, não está só oferecendo algo bom. Está convidando a pessoa a olhar para dentro de si mesma, e esse convite nem sempre é bem-vindo. As pessoas carregam sombras que muitas vezes não percebem, e sua bondade pode iluminar esses lugares que elas preferem manter escondidos. Quando isso acontece, a reação pode ser desconfortável, rejeição ou até desprezo. Não porque sua bondade esteja errada, mas porque ela revela o que a pessoa evita encarar. Sua bondade é como abrir as janelas de uma sala fechada por anos. Ao revelar o que está dentro, também levanta a poeira e mostra rachaduras nas paredes. Isso pode ser desconfortável para quem não está pronto para essa clareza, mas ainda assim, não deixe de ser gentil. Entenda que a reação dos outros não é sobre você, mas sobre o que eles estão vivendo internamente. Cada pessoa enfrenta algo que muitas vezes nem sabe. Sua gentileza pode ser a faísca que acende algo dentro dela. E se lembre que você não pode controlar como elas reagem. O único controle que você tem é a sua intenção ao agir. É natural questionar se vale a pena ser gentil quando a gentileza nem sempre é retribuída. Dar o melhor de si não garante que o melhor voltará para você, mas a resposta não está fora, ela está dentro. A bondade não é uma troca, é uma escolha. Ela reflete quem você é. Quando vem de um lugar verdadeiro, se torna uma força que não pode ser apagada, mesmo diante da rejeição. Essa força precisa de raízes profundas para se manter firme. Sem elas, você se torna vulnerável. Mas, quando você entende que a sua gentileza é uma ferramenta de transformação, você começa a vê-la de outra forma, não como algo para te proteger, mas como algo que deve estar em equilíbrio com a sua força interior. Imagine que você carrega uma tocha na escuridão da noite. Sua luz pode atrair quem busca calor, mas também pode incomodar quem não quer ser visto. Alguns tentarão apagar sua chama, não porque a luz os incomode, mas porque ela os lembra que eles também têm uma luz para acender, mas não sabem como. Outros irão te seguir, inspirados pela luz que você espalha, enquanto alguns apenas observarão de longe, sem saber o que fazer. Sua tarefa não é controlar a reação dos outros à sua luz, mas garantir que ela continue acesa, independentemente do que aconteça à sua volta. Quando você entende que a reação dos outros não define sua bondade, percebe que não precisa mudar quem você é para ser aceito. Sua bondade não é algo que você precisa mudar, mas algo que deve ser valorizado. Quando alguém se sente desconfortável com sua luz, não é uma oposição a você, mas uma reação àquilo que eles ainda não aceitaram neles mesmos. Mesmo quando você sente que está sendo rejeitado pessoalmente, isso diz mais sobre a luta interna da outra pessoa do que sobre você. Isso não quer dizer que você deve aceitar abusos ou desrespeito.
Ser gentil não significa permitir que tratem você de qualquer jeito. Ser gentil também envolve firmeza, mostrando empatia sem abrir mão da sua dignidade. Bondade não é ingenuidade. Ela é uma escolha consciente de agir com o coração, mesmo quando as pessoas ou o ambiente não colaboram. No entanto, essa escolha precisa ser feita com discernimento. Não se trata de egoísmo, mas de sabedoria. Quando alguém reage negativamente à sua bondade, pare e respire. Lembre-se, a reação deles reflete mais sobre eles do que sobre você. Sua tarefa não é mudar como os outros veem sua luz, mas manter ela acesa. Quando você escolhe ser você mesmo, encontra uma liberdade que ninguém pode tirar. A verdadeira transformação acontece quando você entende que não precisa da aprovação dos outros para ser autêntico. A clareza é o que nos permite seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro. E é nessas sombras que sua luz brilha mais forte. Às vezes, ser gentil pode parecer confuso, porque você começa a achar que ser bom é sempre dizer sim, sem ouvir seu próprio coração. Mas o que acontece quando a bondade deixa de ser um ato de amor e vira um sacrifício? Onde está a linha entre ajudar e permitir que abusem de você? A verdade é que você não pode dar o que não tem. Se você está sempre doando sem cuidar de você, logo vai se sentir vazio, sem nada mais para oferecer. Ser gentil não é se anular, é se incluir nesse círculo de compaixão que você oferece ao mundo. O equilíbrio é difícil porque nos ensinam que ser bom é se sacrificar, que dar significa se esquecer de você mesmo. A chave é entender que os limites não nos afastam, eles nos fortalecem. Dizer não, quando algo não te faz bem, não é egoísmo, é aprender a se priorizar. E esse cuidado é a base da verdadeira bondade. Não espere que os outros reconheçam seu valor se você não se valorizar primeiro. É como proteger uma chama em meio a uma tempestade. Se você não cuidar dela, ela se apaga. Dizer não é negar os outros, é afirmar quem você é. Ser gentil não é ser fraco, é saber se conectar com algo maior de tal forma que você possa doar sem se esgotar. Não se trata de esperar algo em troca, mas de se cuidar para que você tenha energia para continuar. Pense em um rio. Ele nutre tudo ao seu redor, mas também sabe quando se respeitar. Quando transborda, perde sua força, mas quando flui dentro de seus limites, mantém tudo vivo. Seus limites são o que permitem que sua bondade continue fluindo. Estabelecer limites pode ser desafiador, pois exige que você se conheça e enfrente o medo de desapontar os outros. Mas, na verdade, isso ajuda a separar quem realmente te valoriza de quem só quer tirar algo de você. Quando você começa a definir seus limites, algo dentro de você muda. Com isso, você encontra uma nova maneira de se relacionar com o mundo sem se sacrificar, mas sendo verdadeiro. Esse equilíbrio é um processo, uma dança entre dar e receber, entre se abrir para os outros e proteger seu próprio espaço. E quando você se sentir tentado a voltar com os velhos padrões, a dar mais do que pode, lembre-se que seguir sendo sua melhor versão requer abrir mão desse controle absoluto. À medida que você muda internamente, verá o impacto disso no mundo à sua volta. As pessoas que antes viam sua bondade como garantida começarão a perceber uma mudança. Elas não poderão mais ultrapassar seus limites sem enfrentar as consequências. Algumas podem reagir com resistência ou desconforto, mas outras começarão a respeitar você de uma maneira diferente. Afinal, como você se trata, é como os outros aprenderão a tratá-lo. Você não pode controlar como o mundo reage à sua bondade, mas pode decidir de onde ela vem. Quando sua bondade vem de um lugar de respeito próprio e equilíbrio, ela se torna muito mais poderosa. Deixa de ser algo que os outros podem usar contra você e passa a ser uma expressão de quem você é. Esse processo não é fácil, mas é necessário. Ser gentil não significa ser imune às dificuldades, mas reconhecer seu próprio valor e agir conforme ele. Significa aceitar que, embora não possamos agradar a todos, podemos ser fiéis a nós mesmos. Essa fidelidade à nossa essência é o que dá sentido à vida. Quando você sentir que está doando mais do que pode, pare e pergunte-se: o que está oferecendo vem do amor ou da obrigação? Dizer não, quando for necessário, não enfraquece sua bondade, pelo contrário, a torna mais humana. É nessa humanidade que você encontra a verdadeira bondade. A bondade é única. Ela ilumina o caminho dos outros
e, ao mesmo tempo, reflete o que muitos preferem não ver. Cada ato de bondade convida as pessoas a olharem para si mesmas, mas nem todos estão prontos para esse olhar. Alguns irão rejeitar o que veem, não porque seja seu, mas porque é algo que não estão preparados para enfrentar. Essa rejeição, disfarçada de desprezo ou indiferença, não é um julgamento sobre você, mas uma reação ao que sua bondade desperta neles. Por mais que seja desconfortável, existe nessa situação uma oportunidade de crescimento para todos. Quando você dá sem esperar nada em troca, sua bondade toca as barreiras que os outros criaram para se proteger. Não é algo consciente, é uma defesa automática contra a luz que você emite. Sua bondade é como uma estrela no céu. Algumas pessoas, ao olhar para ela, podem não ver sua beleza, mas sentir a distância entre elas e aquela luz. Sua bondade é esse lembrete de que algo brilhante existe, embora pareça distante para muitos. Você não é responsável pelas emoções dos outros, mas sim pela forma como reage a elas. Sua bondade, em sua forma mais pura, é uma força que desperta o que está adormecido, tanto em você quanto nos outros. E nem sempre você encontrará gratidão. Às vezes, encontrará resistência. Mas isso não significa que falhou. Significa que algo profundo está acontecendo. A bondade é como uma semente que cai na terra. Pode germinar rapidamente ou esperar o momento certo para crescer. Mesmo quando não há uma resposta visível, ela deixa uma marca que permanece muito depois de sua presença desaparecer. Não subestime o poder da sua bondade. A verdadeira força está em saber que a reação dos outros não define quem você é. Sua bondade não precisa ser reconhecida por todos para ter valor. O importante é que ela seja genuína, vinda de quem você realmente é. Ela reflete quem você é, não o que você espera em troca. Quando você dá de coração cheio, nada pode diminuir essa bondade, mesmo com mal-entendidos ou rejeição. Apesar dos desafios, não duvide de si mesmo, nem se adapte a um mundo que nem sempre valoriza a empatia. Não é preciso esconder sua luz para agradar os outros. O desconforto que você sente pode ser seu maior aprendizado. Cada reação negativa é apenas uma resposta de como os outros lidam com o que sua bondade desperta neles. Se você aprender a observar isso sem se deixar afetar, perceberá que a verdadeira força não está na percepção dos outros, mas em como você se vê. Se manter fiel a si mesmo tem o poder de transformar tudo. Imagine uma vela acesa em um quarto escuro. Sua luz, embora pequena, muda o ambiente. Agora, imagine alguém tentando apagá-la com uma respiração ou um vento. Mas se a vela tiver uma base forte, ela continuará a brilhar, independentemente do que aconteça ao redor. Sua bondade é como essa vela. Não precisa ser grande para ser importante, nem precisa da aprovação dos outros para seguir iluminando. Ela só precisa de você para mantê-la acesa, para reconhecer sua importância, mesmo quando os outros não veem. Cuidar da sua luz nem sempre será fácil. Às vezes, a rejeição ou a indiferença podem afetar seu espírito, mas sua chama continuará viva se você se lembrar do seu valor. O verdadeiro poder da sua bondade não está em ser imune, mas em ser resiliente. Cada vez que você escolhe manter sua luz acesa, você constrói algo muito maior que um simples ato. Você constrói uma conexão com quem você realmente é, uma conexão que ninguém pode quebrar. A transformação pessoal não acontece de uma vez. Ela acontece quando você decide seguir em frente, mesmo quando o caminho é difícil. Quando escolhe ser fiel a você mesmo, mesmo quando o mundo parece discordar. Você descobre que a gentileza não é algo que você faz, mas algo que o define. Cada interação, cada resposta que recebe, é uma chance de crescer. Não é sobre mudar quem você é, mas se aprofundar na compreensão de que ser gentil é um caminho que você escolhe seguir a cada palavra, ação e pensamento. E nesse caminho, você descobre a verdadeira essência da bondade. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, precisamos aprender a fazer o bem para os outros, sem esperar qualquer tipo de recompensa. O bom ato em si é bom o suficiente. Os desafios não surgem para te parar, mas para te lembrar da sua força. Eles mostram que sua bondade é seu maior poder, não uma fraqueza. Quando alguém reagir negativamente à sua gentileza, não se deixe afetar. Olhe além da reação deles com compreensão, não julgamento. Pergunte-se o que essa pessoa vê em você que ela tem dificuldade em aceitar
e como pode manter sua autenticidade sem duvidar de si mesmo. Cada ato de bondade, mesmo nos momentos difíceis, é como uma semente plantada. Você pode não ver o crescimento imediato, mas sabe que, com o tempo, essa bondade se transforma em algo muito maior do que você imagina. Ao seguir sendo gentil, você percebe que sua bondade não depende de como os outros lidam com ela. Ela depende de você e da sua conexão com quem você é de verdade. Ser gentil é um ato de coragem, muitas vezes incompreendido. Mas é essa coragem que torna sua luz tão forte. Em um mundo onde a dureza e a competição dominam, sua bondade é um lembrete de que ainda existe humanidade e empatia. Nem todos vão receber sua bondade de braços abertos. Algumas pessoas vão vê-la com desconfiança, como se ela ameaçasse a maneira delas de ver o mundo. Mas isso não importa. Sua bondade não depende da percepção dos outros. Ela é sua, vinda de dentro para fora, e é isso que a torna um poder verdadeiro. Sua bondade não é para agradar as pessoas, mas para expressar quem você é. Quando você entende isso, encontra a liberdade de ser autêntico. E essa liberdade tem o poder de transformar tudo à sua volta. Ao ser você mesmo, sem se deixar influenciar pelas expectativas dos outros, você se torna imune a qualquer tentativa de apagá-lo. Aqueles que tentam se aproveitar da sua gentileza começam a recuar, não porque você é fraco, mas porque sua autenticidade não pode ser manipulada. A verdadeira força não está em mudar os outros, mas em manter sua conexão com quem você realmente é, mesmo quando o mundo tenta te desconectar. Quando você para de buscar aprovação, você encontra uma serenidade que ninguém pode quebrar. Isso não significa que você não sofrerá, mas que aprenderá a curar suas feridas sem perder sua essência. Ser gentil, mesmo quando o mundo não retribui, é um ato de resistência. É a escolha de não se deixar moldar pelo desdém dos outros. Proteger sua bondade exige uma coragem que muitas vezes não reconhecemos em nós mesmos. Fomos ensinados que força é esconder nossas emoções, criar barreiras e lutar contra tudo que ameaça nossa estabilidade. Mas a verdadeira força está em permitir-se ser vulnerável e se abrir sem medo do que isso pode revelar. Nessa vulnerabilidade, encontramos o verdadeiro poder. O mundo pode tentar explorar essa abertura, mas não porque você é fraco, mas porque ele não entende o que realmente significa ser forte. Bondade não é rendição. Ela é a afirmação de quem você é, a escolha de agir com amor e não com medo. Mas ser gentil não significa permitir desrespeito ou que as pessoas ultrapassem seus limites. Bondade também é saber dizer não, sem perder sua conexão com o que é importante para você. À medida que você se conecta mais profundamente consigo mesmo, seus relacionamentos mudam. Pessoas que tentaram se aproveitar de você podem recuar, mas isso não é rejeição. É apenas o espaço que se abre para aqueles que realmente vão te respeitar e valorizar. A forma como você se trata define como os outros irão te tratar. A verdadeira bondade vem do amor próprio. Você não pode dar o que não tem. Se você se doa sem se cuidar, sua bondade começa a se esgotar. Quando isso acontece, o mundo pode deixar de valorizá-la e até começar a vê-la como uma obrigação. Por isso, é essencial manter o equilíbrio. Não um equilíbrio rígido, mas fluido, que permita dar a partir de um lugar de plenitude e não de falta. Proteger sua bondade não é fácil. Haverá dias de cansaço e dúvida, mas mesmo nesses momentos você cresce. Cada vez que você se reconecta com você mesmo, você fortalece sua capacidade de ser gentil, sem se perder no processo. A transformação não acontece de uma vez. É um processo contínuo, feito de pequenos momentos de despertar que, com o tempo, se tornam uma verdadeira mudança. Durante essa jornada, você pode não ter todas as respostas, mas o importante não é chegar a um ponto onde tudo está resolvido, mas aprender a fluir com a vida e a se adaptar e crescer, sempre encontrando novas formas de expressar sua bondade sem perder sua essência. Esse não é um destino final, mas um processo de autodescoberta onde você se pergunta o que significa ser humano e, principalmente, o que significa ser você. A bondade não é algo que acaba, é uma energia que se renova sempre que você cuida dela, quando a nutre e protege. Não espere que o mundo, ou até mesmo pessoas próximas,
Entendam isso de imediato. Viva sua bondade. Seja um exemplo, agindo com o coração, sem perder seu poder. Ao fazer isso, você encontrará uma paz que ninguém pode tirar, porque ela não depende das reações dos outros. O respeito que você busca começa dentro de você, na forma como se trata, e valoriza sua própria luz. A mudança não será instantânea, e nem sempre visível, mas ela acontece. A maneira como você vive sua bondade cria um impacto, mesmo que você não o veja de imediato, sempre semeando algo maior do que imagina. A bondade é como um farol, uma luz que nunca se apaga, mesmo nos dias mais difíceis, mas não é uma luz que permanece sem esforço. Ela é como um fogo que precisa ser alimentado, protegido e respeitado, e a primeira coisa que você deve lembrar é que ninguém vai valorizar sua luz se você mesmo não fizer isso primeiro. Não se trata de pedir reconhecimento, mas de viver sua bondade como reflexo da sua verdade, sem se perder nas expectativas dos outros. Escolher ser gentil é mostrar ao mundo uma maneira diferente de viver, mas, para se manter firme nessa escolha, você precisa entender os limites que precisa estabelecer para proteger quem você é. Manter sua alma equilibrada não significa se fechar ou se isolar, mas definir onde colocar limites para proteger sua autenticidade. Isso não é egoísmo, é um gesto de amor próprio. Ser gentil não significa ser imune à dor da rejeição ou à incompreensão. Significa ser capaz de abraçar essas situações e usá-las como aprendizado, permitindo que elas não te parem, mas te façam continuar. Assim como a água que, ao encontrar uma pedra, não quebra, mas encontra um caminho ao redor, você também pode seguir em frente, se adaptando aos desafios. Sua força está na maneira como você permanece fluido diante das adversidades. Às vezes, pode surgir a dúvida se vale a pena continuar iluminando, especialmente quando alguns preferem a escuridão. Mas sua luz não existe para aqueles que a rejeitam. Ela existe para aqueles que precisam vê-la, mesmo que ainda não percebam. E mais importante, sua luz está aí para te lembrar de quem você é, mesmo quando o mundo tenta te fazer esquecer. Isso é resistência silenciosa. Afirmar que, apesar de tudo, você escolhe ser quem é, permitindo-se ser imperfeito, de errar e recomeçar. O que realmente importa não é o destino, mas cada passo que você dá, cada limite que você estabelece e a bondade que você escolhe praticar. Cada vez que você se mantém fiel a si mesmo, você está escrevendo uma história que não precisa de aprovação para ser verdadeira. Uma história que só você pode contar. Sua bondade é seu legado, não porque muda o mundo de imediato, mas porque transforma você. E é através dessa transformação que você cria uma força que vai refletir além do que você pode imaginar. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E obrigado por assistir.